Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de junho. E aqui eu vou querer deixar algumas notas relativamente a este vídeo. Em específico porque eu costumo fazer vídeos em separado do meu haul de junho com as minhas compras normais e o haul da Feira do Livro. E este ano eu decidi que vai ficar tudo no mesmo vídeo. E portanto há aqui algumas coisas que eu quero falar inicialmente porque estão aqui muitos livros. E portanto eu tenho sempre um valor máximo de compras mensais. E quando eu vou à Feira do Livro, os livros que são comprados na Feira do Livro não entram nos meus valores mensais. E portanto as minhas compras mensais estão estipuladas, são coisas que eu organizo. Aliás, há aqui dois livros que não estavam inicialmente na pilha e estão porque eu retirei livros que ia comprar para conseguir pôr estes, porque eram livros que me interessava levar à Feira do Livro e eu eventualmente, quando chegar a eles, vou-vos dizer quais foram. E portanto o valor que eu estipulo mensal continua a existir em mês de Feira do Livro. E portanto estão aqui as minhas compras normais, com coleções que eu estou a completar, com as minhas compras normais mensais e depois tenho as compras da feira. E em relação às compras da feira, eu todos os anos digo isto, eu recuso-me a pagar mais do que 50% do valor durante o tempo de feira, porque para isso eu compro em qualquer outra altura do ano, apanho promoções que livrarias estejam a fazer e portanto para mim não faz sentido ir à Feira do Livro comprar novidades. Para começar, porque não me compensa comprar novidades na Feira do Livro, eventualmente irei falar sobre isso também, mas maioritariamente porque a Feira do Livro para mim é uma oportunidade de ir ver, conhecer autores, conhecer pessoas daqui que se vão cruzando comigo e portanto eu não vou à Feira do Livro só para trazer todos os livros que me aparecem à frente e as coisas que estão aqui são extremamente bem pensadas, é uma lista que eu faço ao longo do ano e portanto não está aqui só porque sim, todos os livros que estão aqui estão por um motivo. E quando eu estiver a falar de cada um deles, tal como é habitual nos meus hauls, eu vou falar sobre isso. Portanto, eu não pago mais do que 50% do valor do livro. Estão aqui duas exceções e eu também vos vou explicar porquê quando chegar a elas. E a última coisa é que nos últimos 3 anos eu tenho feito bolachas, tenho levado para a feira, tenho vendido e as bolachas têm pagado uma parte dos livros que eu trago. Este ano, pela primeira vez, todas as bolachas que foram entregues, e entre bolachas e as caixas que eu ainda tinha e que levei, e se vocês não sabem do que é que eu estou a falar, eu geralmente ponho algumas coisas no Instagram a dizer que tenho bolachas, aceito encomendas, são coisas que eu faço pontualmente, e este ano, pela primeira vez, nos últimos 3 anos, tudo o que eu vendi cobriu todos os livros que eu comprei. Portanto, é basicamente, girl math, eu não gastei dinheiro nestes livros. Gastei, mas era dinheiro que eu, de certa forma, já não estava a contar com ele, porque ele não existia até o tempo de feira. E, portanto, tudo o que está aqui, não comparem as vossas pilhas com o que eu tenho aqui, e isto para mim é muito importante. E eu comecei a fazer hauls mais para me orientar e para me organizar naquilo que eu comprava mensalmente, não é para vos incitar a vocês a gastar esta quantidade de dinheiro. Eventualmente eu vou falar sobre como compro as minhas compras mensais, até porque foi uma das perguntas que surgiu quando eu abri a caixinha das perguntas e eu faço questão de responder a essas perguntas, apesar de serem um bocadinho intrusivas, mas acho que é importante nós percebermos que nós não temos todos nem as mesmas prioridades, nem as mesmas despesas. Acho que é importante falar sobre isso. No entanto, esta introdução já vai longa e eu quero mesmo falar-vos sobre os livros que chegaram cá a casa no mês de junho, portanto vou passar a falar sobre cada um deles. Então, nas minhas compras mensais, o que é que estava planeado? A maioria faz parte de coleções que estão a ser completadas e, portanto, o primeiro é aqui A Casa do Capítulo de Dune. É o último livro escrito por Frank Herbert em Dune, portanto é o 6º volume, a coleção fica fechada, posso reler o primeiro e ler todos os que vêm a seguir, são livros muito densos, fico muito contente que a Relógio d'Água tenha terminado de publicar e portanto uma coleção completada. O próximo livro, o primeiro foi-me oferecido no meu aniversário pelos meus colegas, entretanto já tinha saído o segundo e eu já tinha comprado há alguns meses e agora saiu o 3º e último volume desta trilogia, que é aqui Os Homens do Rei, de Tudo pelo Jogo. É possível
possível que na Secret Society continuem a publicar as histórias dentro deste universo, mas é uma trilogia à parte pelo que eu percebi. Vou querer ler esta trilogia para saber se gosto e se vale a pena continuar. Eu penso que vai valer a pena continuar, mas é daquelas em que eu vou querer ler pelo menos o primeiro antes de eventualmente passar para o spin-off. Eu acho que é um spin-off. Eu acho que vai acompanhar personagens que são mencionadas aqui, mas que não são os principais desta trilogia. Portanto, eventualmente quando chegar lá vou decidir o que é que faço, mas o provável é que tente ler algo disto antes de continuar a comprar. Depois tenho o volume 9 de A Menina que Veio do Outro Lado, de Nagabe. Está quase a terminar esta coleção. No momento em que eu estou a gravar isto, está para sair o 10º volume. Portanto, vai sair nos próximos dias, o que significa que estamos muito próximo de terminar esta coleção, que tem 11 volumes. Portanto, este é o 9º. Assim que eu tiver a coleção toda, vou tentar reler os primeiros e ler tudo rajada, porque eles leem-se até relativamente depressa, mas como são livros que deixam mais questões do que aquelas que respondem, eu acabei por deixar que os livros se fossem acumulando e agora chegámos a um ponto em que mais vale esperar que a coleção acabe de sair. Portanto, mais um que está quase a chegar ao fim. De uma autora que eu já li e que amei o primeiro livro que a autora publicou, tenho aqui A Noite da Tempestade, da Filipa Amorim, um livro muito mais pequenino do que a Corrente. Eu gostei imenso da Corrente e, portanto, quando o livro da Filipa apareceu em pré-venda, só pensei, ai meu Deus, vou precisar, preciso. E, portanto, vamos voltar a Santa Cruz. Acho que aqui vamos ter algo um bocadinho diferente. Acho que a Filipa nos deu aqui uma história um bocadinho diferente, apesar de ser também com algo que acontece e que os personagens vão ter de investigar. Portanto, muito curiosa e eu vou querer ler tudo o que a Filipa escrever, basicamente. Ainda por cima é um amor de pessoa, portanto, 2 em 1. Bons livros, boa pessoa, gosto. E porque há sempre um livro nestas pilhas mensais em que eu não sei exatamente o que é, mas quero muito porque vi alguma coisa que pensei, é aquele livro e eu vou ter de ler e vou ter de descobrir, mas eu quero saber o mínimo de sinopse possível. Tenho à vontade muitos. A verdade é que eu já ando a ouvir falar deste livro em inglês há imenso tempo, do Will of the Many. O autor ainda não escreveu o segundo, é suposto sair, penso que mais para o final deste ano, se não estou errada, novembro, se não me engano. E portanto eu sei que tem influências gregas, romanas, sinceramente não sei qual dos dois, mas é uma distopia, sei que tem regras um bocado diferentes e portanto estou muito curiosa, tem estado a ser um livro com uma crítica excelente e portanto tijolos, queremos tijolos. E depois quando é que os lemos? Um dia, eventualmente, talvez, não talvez, sempre, um dia, eventualmente. O próximo livro, na realidade eu não o tenho comigo, é o livro do Clube de Leitura de junho e portanto eu li-o, a minha mãe leu, neste momento é o marido da minha mãe que o está a ler e portanto eu não o tenho aqui. É o Perdida Entre Mentiras, da Gillian McAllister. Eu li o ano passado A Hora Errada no Sítio Errado, a Hora Errada. Baralho-me sempre aqui com a ordem do título, eu acho que é No Sítio Errado, a Hora Errada. Gostei imenso e, portanto, este foi o livro que ficou escolhido e eu fiquei muito contente por poder voltar à autora e poder debater com o clube, com os membros do clube, o livro, e a temática está lá presente na mesma, portanto, questões de maternidade, a forma como os pais se relacionam com os filhos, principalmente quando os filhos fazem algo que os pais reconhecem que é errado, e portanto um livro que eu eventualmente vos vou falar sobre ele nas minhas leituras de junho e que, lá está, não tenho aqui, mas pode ser que quando eu falo das leituras já esteja nas minhas mãos novamente. E agora sim, entramos aos livros que não estavam inicialmente na pilha e que eu andei a tirar coisas que tinha planeado para junho e passei-os para julho e acabei por fazer a troca com estes. Porquê? Porque este livro eu já tinha ouvido falar sobre ele o ano passado. O editor já tinha comprado os direitos, ou pelo menos já tinha estado a tentar fazê-lo, não sei se já estava concluído ou não. Não Eras Tu Quem Eu Esperava, de Fabien Toumé, o autor ia estar na Feira do Livro e, portanto, sendo um livro que eu queria e sendo que o autor ia estar na feira, foi um 2 em 1, eu tirei um outro que ia comprar e passei este. Portanto, um livro em que o autor nos vai mostrar em BD e na narrativa dele que às vezes a vida não vai bem pelos caminhos que nós esperávamos. Portanto, o autor ia ser pai, eventualmente durante a gravidez descobrem que a bebê teria trissomia 21. Aliás, eu estou a dizer durante a gravidez, mas eu não tenho certeza se foi
detectado durante a gravidez e se não descobriram só quando a menina nasceu. E portanto, é no fundo a forma como um pai tem de se reorganizar e reorganizar todas as expectativas que tem para um filho, tendo em conta que às vezes há coisas inesperadas e que nos tiram um bocadinho o tapete debaixo dos pés. É interessante aqui a questão de não eras tu quem eu esperava, mas estou contente por teres vindo. E portanto tem a ver, lá está, com o aceitarmos que há coisas que não são bem aquilo que nós tínhamos ideia que seriam, mas que se soubermos ver para lá das nossas expectativas, eventualmente vamos ver beleza naquilo que não era o esperado. Mais um em que eu era para comprar um livro, mas acabei por fazer aqui uma troca. Foi porque eu ouvi o Rafael Montes e percebi que eu quero muito ler este livro. O autor estava na feira do livro, eu vim passar uns dias a Leiria porque tinha ainda de trabalhar 3 dias durante o tempo de feira e então acabei por comprar este, principalmente porque eu vi que o autor estava a fazer autógrafos diferentes, ele tem autógrafos diferentes para cada livro e portanto tenho aqui uma família feliz. Eu já tinha lido o primeiro capítulo deste livro e fiquei extremamente intrigada, mas não estava assim nos meus planos de compras mais imediatas. No entanto, o Rafael Montes esteve em Portugal, eu adorei ouvir o Rafael Montes, é daquelas pessoas em que quando fala nós temos vontade de ler tudo o que ele alguma vez escreveu, provavelmente lista de compras também, e portanto acabei por repensar as minhas compras para este poder vir e poder ficar autografado pelo Rafael. Portanto, muito curiosa, um thriller mais psicológico, menos do género do Jantar Secreto e do Suicidas, que é um pouco mais violento, pelo que eu percebi. Ele vai aqui intercalando o género de história que vai escrevendo, entre o mais violento e o mais psicológico. Portanto, muito curiosa. E estas foram as minhas compras mensais que já estavam planeadas, incluindo as alterações que eu fiz aos planos para poder alterar os livros que eu ia trazer e poder levar-os da feira. A partir daqui, então, está tudo coberto por bolachas. Basicamente, vocês comem e ficam contentes e eu trago livros, também fico muito contente. Portanto, o primeiro livro foi o único que eu comprei durante o primeiro fim de semana, porque eu estava a fazer um levantamento do que é que ia entrar em hora H e o que é que não ia entrar, e acabei por ir à Relógio d'Água perguntar por alguns livros que não eram para mim, e as senhoras só me estavam a dizer que não entravam em hora H, e depois eu perguntei por este, e até foi outra senhora mais ao fundo que me respondeu: pois não, esse também não está. Fez uma pausa dramática antes de me dizer: não está porque está do outro lado nas caixas das promoções. E portanto, eu tenho aqui Corpos Celestes de Joca Alharti, a autora da Laranjeira Amarga, que eu li no mês de maio, precisamente porque eu queria saber se comprava este livro ou não, se ia gostar da escrita da autora. Gostei e portanto estou ainda mais curiosa com este, e então este livro ficou por 7,50€ em vez de 17 ou 7 em vez de 17,50, uma coisa assim. Portanto, foi um daqueles achados em que ainda bem que eu fui perguntar, até porque já não havia muitos na altura em que eu perguntei e foi logo do primeiro fim de semana e, portanto, vou voltar à escrita da autora que eu gostei muito. Entretanto, saiu o livro James, do Everest Percival, se eu não estou errada no nome do autor, e eu quero muito ler esse livro. Era um livro que eu, para todos os efeitos, queria já ter comprado. No entanto, eu percebi que, apesar de se poder ler de forma isolada, eu queria ler os livros de onde a personagem acaba de vir. E, portanto, tenho aqui As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. O James é do Huckleberry Finn, é um escravo que vai acompanhar o Huckleberry Finn, um escravo que fugiu, se não me engano, um escravo libertado, não tenho certeza. Mas é exatamente isso que o James depois vai acabar por desenvolver, que é todos os momentos em que o Jim não estava com o Huckleberry Finn, o que é que ele andava a fazer. E portanto, eu quero muito ler este, para ler esse convém ler este, e portanto está na altura de ler coisas que eu conheço só das animações e preparar-me então depois para comprar o James e lê-lo. Aliás, vocês vão perceber que o que eu estou a fazer agora está mais ou menos por editora. Aquilo foi Guerra e Paz e agora vou passar os livros da presença. Há só alguns que não estão aqui porque eu juntei os livros infantis todos. Eu este ano decidi que ia comprar livros infantis, aqueles que eu quero mesmo muito, gostava de ter e que não tenho estado a comprar. Pensei, por que raio é que eu não estou a comprá-los na feira do livro a metade do preço? E portanto, estão cá alguns. No entanto, antes de vos mostrar os livros infantis que eu vos deixei mesmo para o final, tenho aqui livros da presença e tenho então A Morte Contada por um Sapiens ao Neandertal, de Juan José Milás, e este livro em específico vem acompanhar A Vida Contada por um Sapiens ao Neandertal, que eu comprei há 2 anos atrás, se não estou errada,
e na altura já tinha saído este e eu pensei, ok, para ler um eu vou ter de ler o outro. No entanto, este era o que eu queria mesmo e vocês sabem porque esses já estão aqui há algum tempo, porque eu tenho este fascínio por livros que falem sobre morte, luto e afins. E portanto estou muito curiosa para ver como este livro se desenrola. O primeiro livro na realidade foi-me sugerido por um cliente e eu fiquei muito curiosa, principalmente porque na altura em que ele sugeriu foi exatamente a altura em que este tinha saído e ele disse maravilhas da escrita do autor, portanto vamos ver. E o outro livro que veio comigo da presença é aqui O Mar de Tranquilidade de Emily St. John Mandel, a mesma autora da Estação 11, que eu ainda não li. No entanto, penso que foi este que li assim um bocadinho quando ele saiu e achei a escrita da autora muito peculiar. E portanto estou muito curiosa para ver o que é isto. A autora geralmente escreve ficção científica, distopias ou então outras coisas dentro da área da ficção especulativa, ficção científica e, portanto, muito curiosa. Ora, como eu disse, quando vou à Feira do Livro, eu faço questão de fazer um levantamento dentro dos livros que eu quero e eu tenho sempre uma lista, que por acaso hoje não tenho aqui para vos mostrar, mas fica sempre cheia de anotações, porque eu vou anotando quais são os stands em que estão os livros e se eles entram em hora H ou não. E se não entrarem em hora H, não vêm comigo. Se forem livros do dia e tiverem 40%, não vêm comigo. Portanto, isto é uma daquelas coisas em que eu não abro mão, ainda não cheguei à altura de vos dizer onde é que eu abri mão e o porquê. Mas, neste caso, há sempre livros que estão na minha lista e que acabam por ser excluídos porque não entram, incluindo, por exemplo, a Ilíada. Eu ando há anos a tentar apanhar a Ilíada e a Ilíada nunca entra em hora H. Estou tramada, portanto, eventualmente há de me aparecer aí a meio do ano numa promoção qualquer que eu tenha encontrado, mas não em Feira do Livro. E portanto, a Bertrand, a Porto e a Bertrand, é daquelas editoras em que só algumas coisas é que entram em hora H. E portanto, uma pessoa acaba por levar ali um corte já gigante na lista que tem prevista e acaba por abrir espaço também para algumas alterações. Portanto, eu vou sempre com a ideia de comprar o que quer que haja de Stephen King que esteja a entrar em hora H e que eu ainda não tenho em casa. Este ano eu ia com uma coisa muito especificamente que era A Dança da Morte. No entanto, aconteceu que o segundo livro entrava em hora H, o primeiro não, e por isso eu só tenho o segundo para vos mostrar. Portanto, tenho aqui o volume 2 do The Stand, A Dança da Morte, eventualmente o primeiro há de cá chegar, mas não veio agora, porque no máximo esteve com 40% em livro do dia. E portanto, olhem, foi assim. Como eu tive vários a saírem da lista à conta destas coisas de entrar ou não em hora H, há uns meses atrás a Bertrand tinha-me enviado aqui A Maldição do John Grisham e este livro na realidade é o terceiro de uma trilogia e eu nunca li nada do John Grisham, sei que ele fala sempre muito, passa sempre uma parte por tribunal e na realidade este foi o que me deixou curiosa, até porque além do tribunal, segundo percebi, esta trilogia foca em livros. De que forma não sei, mas sei que estávamos a passar pela Porto Bertrand num dia em que não havia quase ninguém, já estava a Feira do Livro quase a terminar, a hora H quase a terminar, e eu olhei para os livros que completam esta trilogia e pensei, eu vou querer ler e posso muito bem comprá-los a metade do preço. E depois ficou a decisão do leve um, leve dois, acabei por comprar os dois. Portanto, tenho aqui o manuscrito, que é o primeiro livro da trilogia, e tenho A Tempestade, que é o segundo livro da trilogia. E se vocês estão a ver aí, esta coisinha aqui laranja é o que faz com que um livro entre em hora H ou não. E portanto, estes dois livros ficaram pelo preço de um, lá está, ficaram metade do preço, e assim já fico com a trilogia completa e vai ser a minha estreia com o John Grisham. Estava nos planos, não necessariamente, mas eu tinha uma lista de potenciais entradas caso houvesse saídas. E portanto, cá estamos e já posso ler a trilogia completa. Apesar de que, tanto quanto sei, dá para os ler de forma isolada também, porque os casos são específicos de cada livro. Passamos para a Penguin e eu tenho aqui alguns livros que já estou há algum tempo a tentar apanhar. E portanto o primeiro é o último livro da trilogia da Maria Isaac. Eu já li Onde Cantam os Grilos, depois é O Que Dizer das Flores e faltava-me este para finalizar essa trilogia, portanto Quantos Ventos na Terra é um livro que, apesar de finalizar a trilogia, foi publicado numa editora diferente e portanto este era o que estava em falta e eu já tinha decidido este ano bem Maria Isaac, portanto vamos fechar aqui
coleção onde o Formiga vai aparecendo. Eu não sei se ele aparece neste ou se passa assim muito de passagem, como também acontece no segundo. Portanto, vamos ver. Um livro que também já estou curiosa há alguns anos, até porque ele já tem vários anos, é aqui o Matador 5 do Kurt Vonnegut, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, antes do fim da guerra, portanto apanha aqui o final da Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho certeza se o autor fala de uma perspectiva pessoal, mas tenho a ideia que sim, que ele esteve na Segunda Guerra Mundial e, portanto, isto parte da experiência dele. Eu estou muito curiosa com o livro. Há alguns anos atrás era suposto eu ter recebido este livro enviado pelo Zé Livreiro, mas esse livro perdeu-se pelo caminho. Ele depois acabou por me enviar outro, mas eu fiquei sempre com ele em mente e então aproveitei este ano para o trazer comigo. Depois, um autor do qual eu já li algo, gostei imenso e quero ler mais dele, portanto ando com este livro entalado desde a altura em que ele saiu. Não comprei na altura em que ele saiu, então acabei por esperar que ele entrasse em hora H, até porque na Penguin praticamente todos os livros que têm mais de 24 meses entram em hora H. Praticamente, mas não todos. Mas este entra. Portanto, Falsas Memórias do Blake Crouch, eu li Wayward Pines e amei Wayward Pines e, portanto, quero muito ler outros livros do autor. Este, se não me engano, é o mais recente que saiu em Portugal e eu estou muito curiosa porque fala sobre memórias e tendo em conta que a minha memória é uma grandíssima de uma... não funciona, eu quero muito ver como é que ele estruturou este livro e de que forma é que isto podia ser bom ou não para mim. Não é? Conseguir restaurar memórias ou não sei como é que ele dá aqui a volta, mas estou muito curiosa. Ora, e então eu acabei de dizer que quase todos os livros da Penguin entram em hora H, mas nem todos. E foi exatamente na Penguin em que eu abri mão desta regra dos 50%, mas porque os livros ficavam só ligeiramente menos do que os 50%. Portanto, os livros que a Penguin tem nas caixas das promoções não têm exatamente 50%. Eu penso que até há alguns que acabam por compensar mais que outros. Eu fiz as contas para este, sim, eu estive de calculadora na mão, entenda-se a calculadora do meu telemóvel, a fazer as contas para ver se compensava ou não, e a verdade é que era tipo 45% de desconto, 47% de desconto, portanto compensava. Estão a perceber qual é a ideia por trás da minha regra dos 50%, não é? E o que é que acontece aqui? Acontece que eu estava mesmo com mais um entalado que este ano é que tinha de ser. E ele só estava nas caixas. E eu penso que é porque este livro vai ser descontinuado, pelo menos nesta edição. E esse livro é aqui As Raparigas que Fui, de Tess Sharp, porque este livro era da Top Seller Bliss, o que significa que, para todos os efeitos, se houver uma reedição, ele vai passar a ser Secret Society. E, portanto, é um livro que eu já estou a querer ler desde a altura em que ele saiu. Mais uma vez, não o comprei na altura, então, se não comprei na altura, mais vale esperar que passe por fazer os 24 meses e que entre na hora H. É uma rapariga que se vai reinventando ao longo do tempo e eu estou muito curiosa porque eu penso que isto vem muito de questões familiares, manipulação, ter de fazer pela vida e portanto estou muito curiosa e então tinha de vir. E o próximo livro, se vocês viram o meu vlog da Feira do Livro, há um livro que eu mostro que estou a ler. Eu estava a ler esse livro e vou-vos falar sobre ele durante as leituras de junho porque eu queria saber se continuava a comprar a coleção ou não. É uma coleção de 4 livros. E se vocês viram, sabem que é Os 100. Os 100 já foi adaptado a série, eu nunca vi a série e o livro não achei nada de extraordinário, no entanto é interessante em alguns pontos. E o que é que acontece? Acontece que um dos pontos interessantes é exatamente no final do primeiro livro. E a minha ideia até era comprar os 3 livros que me faltavam. No entanto, como eu estava a ler o livro e percebi que não estava a ser nada por aí além, eu decidi que se quiser comprar vai ser um de cada vez. E portanto eu tenho aqui o segundo volume, Os 100, 21 dias depois, que vai apanhar exatamente no momento em que termina o primeiro volume e é exatamente isso que vai acontecer. Ao final deste livro eu vou decidir se quero continuar a coleção ou não, mas por agora tenho mais um para ler e ver se isto deixa de ser tão focado no romance entre as personagens e se passa a ser mais eles a redescobrirem a Terra que durante alguns séculos não esteve habitada, por vários motivos que eu eventualmente vos vou falar durante as leituras do mês de junho. Por agora é só um e eu não sei se vou comprar os seguintes, mas pelo menos este
tenho interesse em ler. Ora, chegamos à vez da Leia. Mais uma vez, algumas coisas que eu quis aproveitar para completar coleções e aproveito sempre nesta altura para trazer alguns autores que eu sei que gosto e que quero ter tudo cá em casa. E portanto começo logo por Chimamanda Ngozi Adichie. Tenho a Cor do Hibisco, que eu ainda não tinha, o ano passado tinha trazido a coisa à volta do teu pescoço. E portanto agora apanhei este, já é nas novas edições, no entanto mantendo a chancela eles entram em hora H, porque mantêm o mesmo código EAN. E portanto, Cor do Hibisco, mais Chimamanda cá em casa, ter mais Chimamanda cá em casa nunca é demais, eu tenho de voltar a ler Chimamanda, e esse é que é o problema, portanto eles estão a chegar e eu tenho de os ler. Aproveitei também para trazer Atos Humanos da Anne Kang. Eu li A Vegetariana na altura em que saiu, gostei, é um livro muito peculiar, um livro que não vai agradar a toda a gente, a forma como está escrita a personagem, o facto de ser uma cultura muito diferente da nossa e mesmo dentro de uma cultura diferente aquelas personagens, nenhuma delas bate bem. Portanto, estou muito curiosa para ler este, que é um livro anterior à Vegetariana e que geralmente acaba por ser mais consensual, penso eu. No entanto, muito curiosa, ele não é muito grande e eu já andava há anos a pensar que o havia de trazer, no entanto tenho andado a passar outros à frente e chegou a vez dele. E a próxima autora também é uma querida do meu coração, já li alguns dela, no entanto ainda não li todos os que tenho cá em casa, mas estou muito contente por poder acrescentar estes livros. Estou a falar da Pearless Buck, que é uma das autoras publicadas pela Dom Quixote, e eu tenho aqui a Peónia, é um dos livros que eu ainda não tinha cá em casa, e tenho também a Imperatriz, que foi o último livro que foi publicado dela em Portugal, e portanto a Imperatriz, a história da última mulher que governou a China, e eu estou muito contente por ter mais Pearless Buck cá em casa para ler, porque esta senhora escrevia tão bem e de uma forma tão respeitosa relativamente a uma cultura na qual ela não nasceu, mas com a qual conviveu de muito perto durante várias décadas. Portanto, é sempre bom voltar à China pelas palavras da Pearless Buck, que tinha um olhar muito sensível e respeitador em relação à cultura chinesa. E portanto, chegamos ao último da Leia e mais um que me saiu aqui, foi um pequeno desvio, mas também mais um pequeno desvio que, não estando planeado, entrava dentro das minhas contas do não estou a gastar dinheiro, porque bolachas. E eu não tenho nada desta autora, não tenho nada desta pessoa, e eu já andava há algum tempo a pensar que gostava de me cruzar com ela, mas não me apetecia ir para a fila só para falar com ela e não ter nada. Não ter nada. E portanto, no dia antes de ir para a fila da hora H na Leia, eu fiz questão de ir folhear os livros todos dela e perceber dentro de todos qual era aquele que fazia mais sentido vir cá para casa. E eu estou a ser um bocado vaga em relação a isto e vocês já vão perceber porquê. É porque eu estou a falar da Filipa Gomes e eu tenho imensos livros de cozinha cá em casa. E portanto, estar a comprar, só para ir autografar, não fazia sentido para mim. Para isso mais valia ir para a fila só para lhe dizer um olá e dizer, olha, gosto muito de ver, gosto muito da forma natural como tu falas, é isso. No entanto, este livro é um livro que tem várias das receitas que ela foi fazendo e partilhando ao longo do primeiro tempo de pandemia e, portanto, tem fotografias até de como a Julieta e o Viriato eram na altura, pequeninos, que agora já não são assim tão pequeninos, e, portanto, é muito giro a forma como ela estruturou este livro e de todos parece-me ser o livro que eu vou ter mais probabilidade de vir a fazer as receitas dele. Há algumas coisas que me interessam mais do que nos outros livros que ela tem e, portanto, acaba por ser um livro que eu fiquei muito contente de comprar e de poder ter cá em casa e ter trocado ali algumas palavras com a Filipa. E é isso. Quando se junta alguma coisa a uma lista que não estava prevista, tem de fazer sentido para nós. Ora bem, como a maioria das pessoas sabe, o Grupo Infinito Particular costuma ter uma caixa de danificados. E na caixa dos danificados há uma de duas possibilidades. Livros com edges, livros sem edges. Eu não compro livro com edges ao longo do ano, pelo menos não de forma específica, no entanto, efetivamente, há alguns livros da Descotina, que são os que costumam ter edges, que eu acho que as edges são muito bonitas, mas lá está, não vou estar a pagar mais por um livro só porque tem edges que depois na estante nem se vão ver. No entanto, há sempre a possibilidade de comprar durante a feira do livro e eles, geralmente os danos não são assim coisas muito grandes, apesar de que este ano havia alguns danos assim um bocadinho danos. No
entanto, eu consegui encontrar 2 livros que estavam na minha wishlist, não necessariamente da wishlist da feira, mas que eu já tinha posto no potencial de, se estiverem lá, podem vir comigo. E, portanto, tenho aqui 4 festas e um funeral da Farida Abiki Yemide, e que tem estas edges assim. Qual é o dano dele? Está ligeiramente rasgado aqui em cima, mas sinceramente nada de extraordinário, e está ligeiramente batido aqui, que se eu tivesse deixado cair no chão, provavelmente até teria sido eu a fazer isto. Às vezes acontece. Aliás, sempre picuinhas como sou, eu ando sempre a escolher os livros para estarem perfeitos. A frustração da minha vida é chegar cá a casa e deixá-los cair. Vocês nem imaginam a frustração que é. Mas pronto, este era um daqueles em que vinha, não vinha, vinha, veio. A mesma coisa aqui com Raybearer, portanto, O Dom do Raio, de Jordan Ifueko, que eu já estava há algum tempo a pensar que queria comprar. Ele estava na lista de compras eventuais e, portanto, tem aqui estas edges com os leões. Estes são livros que ficam a 10 euros e, portanto, em alguns vai acabar por compensar mais do que outros, principalmente quando o livro já custa por base acima dos 20 euros. Portanto, estes aqui acabaram por me compensar, a diferença não era gigante e eles estão impecáveis para todos os efeitos. E depois, eu estive na hora de Hunger Games na banca do Infinito Particular. Se eu fui lá para o meio, não fui. Não acho que faça sentido. Acho que é um bocadinho ridículo a forma como parece que nunca viram livros à frente. Os livros não ficam assim tão baratos que, oh meu Deus, valha Nossa Senhora. Muitos deles, como estiveram na banca, já estão um bocadinho comidos pelo sol. Também é o motivo pelo qual o Infinito Particular faz isso, que é basicamente no último dia de feira, para libertarem aqueles livros que estiveram a apanhar sol, estiveram a ser manipulados. Os livros que estão assim na banca expostos ficam a 50%. Este ano eles disseram a hora específica e lá está, parecia o momento dos Jogos da Fome em que está toda a gente a tentar encontrar os bens essenciais, que não são livros, e portanto as mochilas com as quais vão tentar sobreviver. Não foi engraçado. Foi engraçado para quem esteve fora, mas ao mesmo tempo é um bocadinho preocupante, não vou dizer que não. Mas sejam felizes, quem esteve lá espero que estejam muito contentes com os livros que encontraram. Eu não quis entrar, no entanto, no final estive a ver o que é que tinha ficado na banca e houve um livro em específico que eu olhei para ele e pensei, bem, eu ando há uma data de tempo a pensar se te quero ler ou não. É de um autor português, é uma distopia, ele não é muito grande e eu tenho andado a pensar se sim ou não. Mas ao mesmo tempo não me apetecia comprar nessa altura e portanto não há problema. Segue, no outro ano eu vou trazê-lo. Só que nós passámos pela banca para aí, sei lá, meia hora antes da feira fechar e o livro continuava na banca. Eu pensei, ok, isto talvez seja um sinal, vou interpretar o sinal divino e vou levar o livro. E portanto tenho aqui A Bússola e o Labirinto, de Sebastião Alves. O livro está impecável, ele não está comido pelo sol, ele não está manuseado, ele estava lá à minha espera. Ele estava lá à minha espera e portanto eu não podia deixar lá. Que efetivamente o livro ficou a 7 euros e qualquer coisa, 7,95€, uma coisa assim. Portanto, olhem, vou-me estrear com Sebastião Alves. Eu tenho a ideia que o autor já tem outros livros publicados, mas este é o primeiro pela Cultura e eu estou curiosa porque quero ver como é que ele fez isto, porque isto é uma distopia onde as coisas são todas muito geométricas. Portanto, vamos ver. Estou curiosa, já está cá em casa, vai ser lindo. Entramos então naquela fase em que eu já despachei todos os livros de adultos que tinha para vos mostrar. Este ano, como eu disse, eu pensei, por que raio é que eu não estou a aproveitar a Feira do Livro para comprar os livros infantis que eu quero e que ainda não comprei. Portanto, em vez de ir comprando ao longo do ano, porque é que eu não estou a aproveitar a Feira do Livro e os 50% da hora H para comprar alguns dos livros infantis que eu quero mesmo ter cá em casa? E portanto foi isso que eu fiz este ano. Portanto, a minha lista de livros de adulto não é tão grande como nos anos anteriores, mas eu juntei alguns livros infantis e estou muito contente por os ter conseguido encontrar. Na realidade há um que eu queria e que não entrava em hora H, o que é uma pena, mas eventualmente ele vai aparecer aqui. Portanto, primeiro livro e na realidade possivelmente o último que eu comprei de todos os que estão aqui infantis, tenho Um Crocodilo de Vestido, de Jean Willis, um livro que eu gosto imenso. Aliás,
passamos já a dizer que todos os livros que estão aqui infantis estão lidos, por isso é que eles estão cá. Eu adoro os livros, eu quero mesmo ficar com eles. Um livro em que nós temos um crocodilo pequenino que descobre um vestido e umas pérolas e ele adora vestir-se assim, mas depois começa a ser julgado pelas pessoas que estão à volta dele. E mais do que isso, o que é que acontece quando o pai dele chega e o vê naqueles preparos? Um livro lindíssimo, muito giro, muito fofinho, portanto, se ainda não conheciam, vale a pena dar uma vista de olhos. Pois, há uma coleção que tem estado a sair pela Alma dos Livros, que é aqui a coleção do Jory John, que pega em algumas expressões em inglês que são muito conhecidas e ele pega nessas expressões e faz uma história relativamente a elas. Portanto, temos aqui The Good Egg, o ovo bom, and The Bad Seed, portanto, a semente má. E são livros que têm uma mensagem muito importante. Eu adoro a forma como o autor consegue pegar nestas expressões e transformá-las numa história, principalmente porque nos vai mostrar que às vezes ser muito bom vai fazer com que nós fiquemos mal e às vezes o facto de acharem que somos maus significa que nós acabamos por não ver uma perspectiva em que possamos ser bons e então se já é aquilo que acham, vou ser aquilo que vocês acham que eu sou, não aquilo que eu efetivamente sou. Há mais livros nesta coleção, estes são os que eu decidi trazer este ano, mas ficam já a saber que nos próximos anos provavelmente vou continuar esta coleção. A Batata no Sofá, o Feijão Fixe, a Bolacha Confiante, Queijo Vaidoso não, porque foi dos últimos que saiu, e a Uva Amarga também, portanto ainda não vai entrar em orgar nos próximos 2 anos provavelmente. Mas são livros muito giros, com mensagens muito importantes e a forma como estão escritos tem algum humor e é muito fácil passar tanto para as crianças como para os adultos que às vezes precisam de ser relembrados de algumas coisas. Os próximos infantis que tenho para vos mostrar são da 0 a 8, portanto tenho aqui o que fazer com uma ideia, o que fazer com uma oportunidade, o que fazer com um problema. São livros que eu acho extremamente fofinhos, adoro os livros de Kobi Yamada. São livros que têm estas ilustrações que eu até acho que são mais apelativas para adultos e as próprias mensagens dos livros muitas vezes são para relembrar aos adultos que não se levem tão a sério, vejam as coisas da vida por outra perspectiva e portanto são livros que eu já andava de olho há muito tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de trazer. Às vezes a 0 a 8 faz alguns packs de 2 livros e que ficam pelo valor de 1, portanto também estejam atentos a isso porque lá está, livros do Kobi Yamada são sempre boas compras e eu aproveitei agora para trazer estes porque são simplesmente lindíssimos. E lá está, a relembrar coisas importantes que nós muitas vezes esquecemos e que às vezes os livros infantis são o melhor meio para nos mostrar isso que nós estávamos a esquecer. Os próximos livros são da Presença, tenho aqui Perfeitamente Normal e Como se Fazem Amigos, de Tom Percival. Eu amo os livros deste autor, são lindíssimos, são super fofinhos. Eu já tinha falado do Perfeitamente Normal nos livros sobre ser diferente e portanto há de haver um vídeo infantil na playlist de uma sugestão deste livro aqui e depois ele continua a ser publicado em Portugal e portanto neste momento já há 4 ou 5 se não me engano e estes aqui são os meus preferidos, portanto tendo em conta que eu decidi que ia trazer livros infantis este ano, óbvio que estes tinham de estar na lista, foram logo dos primeiros que eu pensei não, é este ano e portanto tinha mesmo de estar aqui, até porque muitas vezes naqueles vídeos sobre os livros infantis eu não tenho aqueles livros em casa, são livros que eu trouxe para poder gravar e depois voltei a levar para a loja e portanto há muitas dessas coisas que não estão cá, mas que eu gostava que estivessem, até porque são livros que eu acho que são importantes, principalmente para adultos, mas também muitas vezes para conseguirmos explicar algumas coisas às crianças e portanto estes aqui estavam em falta cá em casa. Perfeitamente Normal e Como se Fazem Amigos. E o último livro infantil comprado é um livro que é um bocadinho caro, eu vou confessar, este livro é um bocadinho caro. Assim que ele saiu eu fiquei com ele debaixo do olho. Eu amo este autor e vocês sabem isso se já estiverem aqui no canal há algum tempo. Eu tenho alguns livros deste autor, gostava de ter praticamente todos, estou a falar do Oliver Jeffers. E portanto O Coração e a Garrafa é um dos meus livros favoritos sobre luto. Também estou a olhar e a ver O Destino de Fausto, neste momento está mesmo atrás da câmara. E portanto este livro é giríssimo. No entanto ele é caro, porque ele tem aqui umas folhas pelo meio, que é tipo folha de arquiteto, em que nós vamos vendo sobreposições de imagem.
E então nós temos aqui há um fantasma nesta casa, em que temos uma menina a dizer: dizem que há fantasmas nesta casa, mas eu nunca vi nenhum. E depois temos a sobreposição da folha em que nós vemos que os fantasmas na realidade estão-se a esconder dela. E portanto é uma história que eu adoro, é muito giro e realmente, sem ser na feira do livro em hora H, é um bocadinho puxado, são 20 e tal euros. Para um livro infantil é um bocadinho puxado, mas lá está, é um livro diferente, é um livro que vale a pena e eu estou muito contente por o ter aqui em casa, sinceramente. E este vídeo já vai muito longo, mas eu estou a entrar na reta final. Aqueles são todos os livros que foram comprados. Já está, finalizamos as compras. No entanto, houve mais alguns livros que chegaram cá a casa, seja porque me foram oferecidos na altura da feira ou porque chegaram cá a casa e eu tinha encomendas à espera quando cheguei. E portanto, houve uma altura em que eu estava a ver uma apresentação e uma senhora chegou ao pé de mim e entregou um livro à Maria João Covas e depois olhou para mim e eu não sei que ligação é que se estabeleceu ali, mas a senhora acabou por me oferecer também um dos livros que ela estava a entregar. É um livro que foi escrito por ela, portanto estou a falar de Jacqueline Lima, e é aqui o Dona Ansiedade. Um livro que ela escreveu e que não está à venda, está basicamente a ser entregue por ela eventualmente quando encontrar alguém que acha que vai valorizar o livro. Eu penso que conseguem comprá-lo diretamente à Jacqueline. Eu depois, se conseguir perceber mais como, vou deixar na descrição. É um livro que eu gostei mesmo muito da forma como ela fala aqui de ansiedade, da forma como é vista pela sociedade. Isto é um livro infantil, ele está escrito com frases muito pequeninas e faz aqui um apanhado de tudo, portanto, a maneira como as pessoas olham para alguém que tem ansiedade, as coisas que são ditas e não deviam de ser ditas, a forma como nós sentimos e, no fundo, aquelas pequenas coisas que nós às vezes podemos fazer para tentar sair deste estado ou tentar lidar com a ansiedade. Um livro muito fofinho e que eu fiquei muito contente quando a senhora me deu, porque é daquelas coisas que não estava nada à espera e o livro é tão fofinho, está tão bem escrito. Lá está, enche o coração. Depois, num dos dias em que eu passei pela arte de autor, acabei por trazer uma prendinha comigo. Tenho aqui O Vento nos Salgueiros, baseado no romance de Kenneth Grahame, de Michel Pressix. E eu já andava com este livro há uns tempos debaixo do olho, estou muito curiosa e, no fundo, o facto de ele estar aqui dá um spoiler para as compras do próximo mês. Não necessariamente, bem, vocês eventualmente vão ver como necessariamente. Portanto, tenho aqui este, é banda desenhada, é fofinho, lá está a adaptação de um livro infantil ou juvenil, com animais, e eu estou muito curiosa para conhecer esta história, portanto, muito obrigada à Arte Autor por me oferecer, muito obrigada à banda, e é isto, um livro fofinho, de banda desenhada. Durante o tempo de feira, se vocês viram o vlog também, perceberam que eu estive num evento da Porta Editora. Foi um evento onde nós fomos levados por um workshop de escrita com a Maria Inês Almeida e o livro que depois a Porta Editora nos ofereceu foi aqui O Que Fazemos com Este Amor, que é o primeiro livro jovem adulto da autora. Portanto, a autora maioritariamente costuma escrever juvenil ou infantil e este foi um desafio que ela teve para escrever para um público um bocadinho mais velho. E, portanto, estou muito curiosa, gostei muito de ouvir a Maria Inês e gostei muito do workshop de escrita, foi muito giro e eu tenho eventualmente ali o caderno onde escrevi um bocadinho das ideias que ela foi lançando para o ar. Não vos vou mostrar, mas estou muito curiosa com este livro, principalmente das coisas que ela foi dizendo sobre ele, sobre o facto de que às vezes as relações não vão exatamente pelo caminho que nós achamos que vão. Portanto, eventualmente ele vai ser lido e eu vou falar dele aqui porque fiquei mesmo muito curiosa com esta história. E quando cheguei a Casa Vida desta temporada em Lisboa, tinha também um livro da parceria com a Cultura, com o Grupo Infinito Particular, e tinha aqui Suicidas. E, portanto, este não está autografado, o que é uma pena. Mas estou muito curiosa também, eu quero ler mais de Rafael Montes, mais uma vez, eu quero ler tudo o que o homem tiver escrito, espero que a Cultura continue a publicar o Rafael Montes e além disso vou procurar o conto, história, microconto que ele escreveu, que é a Professora, e que eu ainda só encontrei a primeira parte dele online, portanto tenho de ver, até porque é uma coisa muito pequenina que não está mesmo publicada, foi mesmo só online, e ele na altura tinha dito que se nós não o encontrássemos para lhe mandarmos uma mensagem que ele depois nos passava o link para onde ele estivesse completo,
portanto é bem provável que isso venha a acontecer. No entanto, tenho aqui Suicidas, então enviado pela Cultura, um livro em que nós vamos acompanhar várias personagens. Nós temos um grupo de adolescentes que se reúne para fazer uma espécie de roleta russa e, portanto, vamos perceber quais são as motivações deles para fazerem isto e, ao mesmo tempo, vamos ver os familiares e a forma como estão a lidar com o facto de descobrirem que isto acontece, que isto existe. Eu gostei muito de ler O Jantar Secreto, acho que o Rafael tem uma visão muito curiosa sobre o mundo e faz várias críticas sociais. Este foi o primeiro livro dele publicado e, portanto, estou muito curiosa para ver também a evolução de um para o outro e, no fundo, estes são dos livros mais pesados dele, portanto, quero ver como é que está feito. E falando em coisas que estavam à minha espera, o último livro desta pilha é um livro que eu tenho andado a desejar muito que chegue a Portugal desde setembro a outubro, agora não tenho certeza qual foi o mês em que ele foi lançado em inglês, e finalmente saiu. E o comercial da Presença tinha deixado na loja e eu já tinha dito que se por acaso este livro aparecesse lá era Dibs. Ele era meu, Dibs é a força mais poderosa do universo, meu. E eu estou a falar do último livro da Elif Shafak. Tenho aqui Também Há Rios no Céu. Elif Shafak é daquelas autoras que eu também quero ler tudo. A senhora é fantástica e gosto imenso de acompanhar as coisas que ela vai escrevendo, seja sobre escrita, seja sobre governos autoritários e, portanto, estou muito curiosa com este livro. E efetivamente o comercial deixou e os meus colegas disseram logo: pronto, este é da Ana, já sabemos que este não pode ficar para nós. Também acho que ninguém o queria, mas Elif Shafak está cá em casa. E é assim que eu fecho este vídeo de coisas que chegaram cá a casa no mês de junho. Portanto, volto a dizer aqui a nota que os livros que eu comprei durante a Feira do Livro, de certa forma, foram pagos sem recorrer às minhas poupanças e, portanto, é girl math, ficaram a zero, praticamente, porque foi dinheiro que eu não gastei, que não tinha antes da feira. As minhas compras do mês estão sempre muito planeadas e, eventualmente, eu vou falar então sobre como é que eu consigo comprar tantos livros. Portanto, eventualmente, quando eu estiver a responder às perguntas que vocês me deixaram, eu faço questão de ter um vídeo só para isto, só para explicar como é que eu consigo comprar tantos livros. E a verdade é, eu acho que sou sempre bastante clara relativamente à origem dos livros quando eu falo nestes vídeos e também sou bastante clara ao porquê dos livros estarem cá e aquilo que eu conheço ou sei sobre eles ou aquilo que eu não sei e porque é que estão cá na mesma. No entanto, não se comparem, as nossas vidas são todas diferentes, todos temos prioridades diferentes, todos temos coisas diferentes na nossa vida que fazem com que algumas pessoas consigam fazer algo que nós não conseguimos. No entanto, mais uma vez, eu vou falar isso mais tarde, eu já me estou a repetir e este vídeo já vai imensamente longo. Portanto, espero que tenham aguentado, espero que percebam que tudo o que está aqui faz sentido estar aqui, não está aqui nada que tenha sido comprado só porque sim, só porque, ai meu Deus, vi um livro com desconto, não me aguentei, tive de trazer para casa. Sobre o que é? Não faço ideia, mas ele estava com um preço fantástico. Isso não acontece nesta casa. Aliás, com a quantidade de livros que está cá, efetivamente as coisas têm de ser muito bem pensadas, que é para reduzir ao mínimo a possibilidade de ter sido um mau investimento. E é isso que os livros são para mim, são um investimento. São coisas que mesmo que eu não leia já, eu espero ler. Todos. Todos os livros que estão aqui são livros que eu espero ler. Portanto, não quero morrer antes de os ler. Ouçam-me, universo, eu quero ler tudo isto antes de ir desta para melhor, até porque o meu melhor ficou aqui, nestas estantes. E portanto espero ter muito tempo para ler todos estes livros. E pronto, é isto. Vou finalizar este vídeo. São todos os livros que chegaram cá a casa durante o mês de junho. Digam-me nos comentários se há algum destes livros que vocês ainda não conheciam e ficaram curiosos. Digam-me se algum destes livros já mora em casa, se já foi lido e se acham que eu vou gostar ou não. Deixem-me isso nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!